Manu, eu já quero saber como é que tá. Eu sei que você aí em Brasília tem conversado, né, com assessores, com o pessoal que trabalha no próprio governo e também na campanha do presidente Lula, para entender como é que eles estão, como é que está o entendimento dentro da campanha a respeito disso. E, por outro lado, a gente já vem falando há muito tempo que o caminho é bater na tecla do Banco Master em relação ao Flávio Bolsonaro, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje eu passei a tarde inteira aqui no Palácio do Planalto, conversei com várias fontes que me revelaram que sim, o presidente Lula está muito chateado, irritado, principalmente com o vazamento seletivo de dados referentes a investigações que estão sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. No primeiro momento, a campanha do presidente Lula não estava muito focada em bater, em atirar pedras na casa de vidro de Flávio Bolsonaro, que ele tem muito o que explicar desde quando ele foi funcionário fantasma da Câmara dos Deputados, enquanto ele também fazia estágio no Rio de Janeiro, na Defensoria Pública, até o empréstimo que ele pegou no BRB para financiar a sua casa, a sua mansão aqui em Brasília, uma taxa de juros que nenhum mortal tem direito, as rachadinhas lá no seu gabinete enquanto deputado estadual do Rio de Janeiro e, claro, o Dark Horse, que, como lembrou o Paulo Motorim, na sexta-feira completam 100 dias que ele ficou de dar explicações. E agora, recentemente, ele disse que não tem que explicar nada. E aí vem com aquela retórica, e o Lulinha, e o Marcola. E ontem, o Globo noticiou que o Marcola, que é o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, o Marco Aurélio Bezerra, ele recebeu da Roberta Luxinger a minuta do contrato da World Cannabis, empresa do Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, que foi apresentado ao Ministério da Saúde. O Marcola ele reconheceu que recebeu esse documento, mas que não deu andamento a esse documento. E o Ministério da Saúde, como a gente já chegou a comentar aqui, já disse que não fechou o contrato com a World Cannabis, ou seja, esse suposto tráfico de influência não se concretizou. E aí agora a ideia realmente é bater com força total no candidato Flávio Bolsonaro, porque até então o Planalto entendia o seguinte: não vamos desgastá-lo muito, que a gente quer enfrentá-lo no segundo turno, é o candidato mais fraco para o segundo turno, mas agora o entendimento é outro. Precisamos relembrar todos os dias dos mais de 60 milhões de reais que Flávio Bolsonaro tomou de Daniel Vorcaro e ele não apresenta a prestação de contas. Gabi. Pois é, Manu, ele garantiu que prestaria contas, né? Começou dizendo, tem uma semana, depois mudou para 30 dias, na sexta-feira agora, 100 dias que o Flávio Bolsonaro prometeu que apresentaria os documentos, né? A prestação de conta, notas fiscais do financiamento aí do Dark Horse, e até agora nada, Rodrigo. Até agora nada, e como a gente comentou aqui ontem, né, Chico, Gabi, Manu, ontem eu trouxe aqui, Manu, as pesquisas, o agregador de pesquisas mostrando que o momento em que o Lula consegue abrir vantagem para o Flávio Bolsonaro é a partir de maio, quando há o escândalo Dark Horse. Depois, a campanha dá uma amenizada nisso e principalmente a imprensa não leva adiante, a justiça e a polícia também não, e o Flávio Bolsonaro recupera espaço agora com esse ataque centrado na figura do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz. E a imprensa brasileira, a tradicional, a velha imprensa, né? No passado se dizia o PIG, né? O PIG está fazendo esse serviço de poupar o Flávio e de todo dia trazer informações sobre o caso do Fábio Luiz, chamado de Lulinha. Só que, gente, o presidente Lula tem alguma coisa a ver com isso? Autorizou alguma coisa? Fez alguma coisa? O governo foi usado para alguma coisa? Ao contrário. O Bolsonaro protegia os filhos quando estava na presidência e chegou a cogitar trocar diretor da Polícia Federal no Rio porque não queria investigação contra o filho. O Lula já disse o contrário. Se tiver que investigar, investiguem. O estranho é essa coisa de vazar a conta-gotas, e o nosso colega Luiz Costa Pinto, né, Manu, nosso colega aí em Brasília também, trouxe a informação de que há uma operação dentro do gabinete do André Mendonça para fazer esses vazamentos. Gente que veio da Polícia Federal e trabalha ali no gabinete do
André Mendonça. Então tem uma operação pesada para tentar aproximar cada vez mais o Flávio do Lula, e as pesquisas têm mostrado que até agora está dando certo, porque o Flávio já esteve bem mais atrás e agora equilibrou de novo a campanha, Chico. Exatamente. Agora, mesmo que vazou até agora, é muito insignificante, né? Não tem força, não chega a ser um contrato no governo. Até se foi lobby, que é uma atividade legal no Brasil, ela não tem uma lei regulamentar para ela específica, mas a Constituição permite a defesa de contratos, etc. Mesmo se fosse lobby, é um lobby. Esse povo está ruim de lobby, não conseguiu fechar negócio nem por um contrato desse tamanho. Da cannabis, né? Que é isso que a Manu explicou aí pra gente. Ou seja, é um lobby mal feito. Mas não precisa ser bem feito, não precisa ter contrato, não precisa nada. Precisa apenas você começar maldosamente construir uma bela história na mídia. Essa história está sendo construída de forma muito eficiente, não só pela campanha do Flávio Bolsonaro, mas também pela mídia. Hoje você pega no Globo, por exemplo, está lá uma foto da mansão. A mansão em que estiveram um dia a lobista e o Lulinha. Qualquer pessoa passa por vários lugares, inclusive por mansões. Ela alugou um tempo essa mansão. Você coloca na primeira página a foto de uma mansão, a palavra Lulinha, filho do presidente, precisa mais nada. No tempo de hoje, que prevalece a imagem rápida e a construção no imaginário das pessoas, é ali uma mansão, uma cifra, um encontro de lobby, filho do presidente, e a palavra Lulinha, está feita o prejuízo. Não precisa de mais nada. Não precisa nem ser verdade. Para que ser verdade? A gente vive no mundo da pós-verdade. Então é muito fácil você construir isso, e a campanha do Flávio Bolsonaro tem sido eficiente em construir isso. Como eles sempre foram eficientes, né? Em pegar uma meia-verdade e construir uma coisa muito grande. Eles pegaram, por exemplo, a mamadeira de piroca, que por curiosidade está completando 8 anos hoje. E é aniversário? Me chegou essa maldita efeméride. Você hoje com as informações. Não, as malditas efemérides, é porque eu gosto muito de datas assim. Eu sou a favor do almanaque do Chico Sá. Eu sou cultura de almanaque, me chega hoje essa efeméride. Estamos completando 8 anos da mamadeira de piroca. A quem interessar possa. A quem interessar possa pode apagar as velinhas aí para a mamadeira de piroca. Então, nessa circunstância desse mundo de que uma imagem de uma mansão faz um estrago, associado ao sujeito filho do presidente, que a campanha do Flávio Bolsonaro vai trabalhar com eficiência, porque isso viceja, isso como diria a propaganda do velho adubo, com maná tudo dá. Adubando tudo dá. Então é nessa levada que a campanha do Flávio Bolsonaro vai. Não sei até quando você consegue segurar uma mentira, mas até quando for possível segurar uma mentira, será eficiente essa estratégia. Para passar a palavra para a Manu, hoje de manhã, Manu, o Paulo Motorim, né, que é nosso colunista aqui no ICL, no N1 também, e repórter, ele fez uma proposta ali ao André Mendonça que quebrasse o sigilo dos dois lados, então, no Dark Horse e no caso do Fábio Luiz também. Passando de volta para você. Isso é muito importante porque a gente está num período de campanha eleitoral. O Marco Aurélio, o ex-assessor do presidente Lula, e o Fábio Luiz, o filho do presidente, eles não são candidatos a nenhum cargo majoritário, eles não estão na disputa. Mas o Flávio Bolsonaro é o que está mais bem colocado, inclusive para ir para o segundo turno. Então é importante que a população tenha conhecimento de tudo que está sendo investigado, até para decidir na hora do voto e decidir com consciência. Agora, o que a gente vê é isso. Até outro dia atrás, quem estava no olho do furacão era a Karina da Gama, a produtora do Go Up, e tem vários rolos em São Paulo. Enfim, ela saiu dos noticiários, né? E a gente também não vê a grande imprensa, quem está no dia a dia cobrindo a campanha do Flávio Bolsonaro, apertar ele, colocar ele na parede e perguntar: ô candidato, o senhor disse que iria apresentar as notas fiscais, a prestação de contas. Nós estamos aguardando. O eleitor
tem que saber de que forma esse dinheiro que o senhor pegou do crime organizado, porque o dinheiro do Vorcaro era do crime organizado, para financiar um filme que, inclusive, também ninguém mais fala, né? É interessante que a própria campanha do Flávio Bolsonaro deixou esse assunto ficar um pouco de lado, ninguém mais sabe quando que vai estrear, enfim, porque é melhor deixar tudo ali embaixo do tapete, né, Gabi? Exatamente, Manu, é importante você ressaltar isso, né? Uma questão de transparência com o eleitor. Só lembrando, né, que naquele áudio do Flávio Bolsonaro para o Vorcaro, ele fala, eu sei que você está passando por uns contratempos por aí depois veio a prisão, né? O contratempo era a prisão. Mas, seguindo aqui ainda falando, Manu, do Flávio Bolsonaro, mais especificamente desse final de semana em Copacabana, né, do fracasso nas ruas, a equipe dele agora decidiu trazer mais para perto alguns nomes que eles consideram de peso da extrema-direita. Então, em Minas, o senador já começou a semana num evento com o Nicolas Ferreira, com o candidato do PL ao governo também, o Flávio Roscoe. E nos próximos dias o Flávio vai vir para São Paulo e deve ter nas agendas o governador Tarcísio de Freitas também e o prefeito Ricardo Nunes. Resta saber se nesse evento o Tarcísio vai, né? Porque ele já escapou de alguns também que ele tinha que aparecer na foto com o Flávio. Diga, Manu. Então, para amanhã está marcado o encontro, né, dele com o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. Eles vão fazer ali um tour pela zona leste de São Paulo, uma região muito carente da capital. Eu, quando morei aí na capital, fiz várias matérias na zona leste, sempre de violência, de assassinato, tráfico de drogas. Então é esse o público que Flávio Bolsonaro vai encontrar pela frente. Ele precisa desesperadamente construir palanques fortes, porque a gente viu o fiasco que foi em Copacabana, em Belo Horizonte, pior ainda, ao lado do deputado mais bem votado do país, o Nicolas Ferreira, que teve quase 1,5 milhão de votos. E o que eu apurei com o interlocutor do PL, que o Nicolas Ferreira queria colocar à prova a capacidade de mobilização do Flávio Bolsonaro. Então, ele não organizou a militância para estar presente. A ideia era realmente colocá-lo à prova para ver, será que ele tem votos suficientes? Até que ponto ele precisa de mim aqui em Minas Gerais para levantar multidões e trazer a militância para o jogo, né? Então, é isso que a gente vê. E lá em São Paulo, ao que tudo indica, nessa peregrinação que eles farão lá na Zona Leste, pelo menos até agora, não está confirmada a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vai se criando um bom clima, né? Só lembrando, Manu, que nessa ida aí a Belo Horizonte, você disse que apurou esse fato, quer dizer, o Nicolas não chamou a turma dele para ver, Flávio, faz você sozinho para ver o que acontece. E aí o ginásio de esportes estava vazio. A gente mostrou no ICL Urgente mais cedo um ginásio que parecia candidatura de vereador, não de presidente da República, né? Tinha muitos espaços vazios. E o mais curioso, quando o Flávio vai discursar, ele fala, não, porque temos aqui candidatos importantes, o nosso candidato a governador, o Flávio Roscoe, não sei falar o nome dele. Roscoe, o candidato ao Senado, e aí ele olha para o lado, e uns candidatos a deputado, e olha para o lado do Nicolas e fala, não vou nem dizer o nome desse rapaz aí. Não sei se ficou uma rusga ali entre eles, Chico. Porque não interessa ao Nicola a vitória do Flávio, né? Vamos ser honestos com o nosso público, porque não interessa o Flávio crescer politicamente no Brasil e ser uma grande força, porque teria a chance de uma reeleição. O Nicolas é ambicioso, ele quer tomar a extrema-direita para ele. É isso. Então não adianta, ele vai fingir ali, vai dar um migué, participar de um ato aqui e acolá, mas o famoso chama a gente não vai ser o caso, porque não interessa. Ele quer ser o candidato em 2030. Ele é o personagem dele mesmo, né? Sempre, é isso aí. Manu, te agradecer. E ele foi muito atacado. Pode fechar, querida, por favor. Só para concluir que ele foi muito atacado por Eduardo Bolsonaro, né? Então, o tempo todo é aquilo que a gente já comentou aqui, a extrema-direita, em vez de construir pontes, implode pontes entre os próprios aliados, Gabi. Perfeito, Manu. Obrigada, querida. Bom trabalho por aí em Brasília. Obrigado.
Obrigada, ótimo programa. Valeu, Manu. Boa noite, Manu, querida. trazendo sempre novidades, apuração exclusiva aqui pra gente. Eu comentei de um dos candidatos lá de Minas, né, o Flávio Roscoe. Você comentou, né, dos eventos esvaziados lá em BH, e ele é um negacionista. Ele falou, não estavam esvaziados os eventos. Bom, é só ter olhos para ver, né? A imagem mostra um ginásio de esportes vazio, para um candidato a presidente, claro.